Tu és Deus, Tu és Pai de amor e compaixão, eu vou crer. No livro de João, capítulo 8, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira, que nada do que ele diz é verdade. O maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer Jesus seguindo os seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo, mas de tudo mesmo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás, é claro, em nossas decisões. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que eu e você estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, gerar dúvidas e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas como Jesus disse, ele é mentiroso e se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. Primeira mentira: a palavra de Deus não é verdadeira. Esta é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheia de contradições. Agora, você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, ela já não seria extinta da humanidade há muitos e muitos anos, há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia ainda é o livro mais lido do mundo. E até mesmo nos dias de hoje ainda, a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros, escrita por cerca de 40 autores, em épocas completamente diferentes. E todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por essas e outras que Satanás luta tanto e muito para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano da salvação para a humanidade através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz e por isso mais e mais pessoas vêm sofrendo as mais graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso, o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Para isso, não precisa sair para fora não, basta ligar a TV e assistir aos jornais. E aí você verificará que tudo que está escrito na Palavra de Deus tem se cumprido fielmente. Segunda mentira, e essa muitos seguem: Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você já está na igreja há tantos anos. Deus não vai se importar se você der aquela escapadinha de vez em quando. No entanto, a Bíblia demonstra que a gente nunca viu Deus abrir exceção em qualquer caso para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus, mas nem ele escapou das consequências de seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. E dessa relação nasceu um filho que veio a falecer. E ele passou dias e dias de muita dor e muita angústia. Veja o que a Bíblia diz. Então Davi disse ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. O texto está em 2 Samuel, capítulo 12, versos 13 e 18. Deus perdoou Davi e livrou ele da vida à morte. Da mesma forma, Deus te perdoa cada vez que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do seu pecado. Portanto, não se esqueça, Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente.
Por isso, pense 2 vezes antes de se afastar dos caminhos de Deus, pois o preço pode ser muito alto. A terceira mentira: é possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia e sem orar? Esta é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que eu e você acreditemos, pois ele jamais fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um crente que não se alimenta da palavra de Deus e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual de Deus fica aberto para os ataques do maligno e pode ser derrotado com muita facilidade. Em Efésios 6, 13 e 18 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, versos 13 a 18. A quarta mentira do diabo: todos os caminhos levam a Deus, ou que todos nós servimos a um mesmo Deus, e que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, essas afirmações são grandes mentiras. Muitas mentiras que o diabo tem usado para desviar-nos do único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E a cada dia Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias diferentes, que até pregam a paz e o amor, como se, elas fossem caminhos alternativos que nos levariam para o mesmo fim. Mas a verdade de fato é que não há outro caminho. Veja o que a Bíblia diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos, e quando chegam ao fim, é claro, nos leva a um grande abismo. Por isso, a reprodução desse vídeo é o desejo de que você possa reconhecer as mentiras que o diabo tenta colocar todos os dias na tua mente. E digo para você, e afirmo sem medo de errar, só há um modo de não sermos enganados: conhecendo a verdade que está em Jesus e é expressa na Sagrada Escritura. Quanto mais você ler a Bíblia, mais ouvir a palavra de Deus, mais cantar sobre a palavra de Deus, mais louvar sobre a palavra de Deus, mais sentir a presença de Deus, quanto mais você orar, você vai se aproximar cada vez mais deste caminho. Eu sou o Roberto e este foi mais um momento de motivação para cristão.